que é para tempo de comentar sobre tudo e vejam. Derrota no Congresso agrava a dificuldade eleitoral de Lula para 2026. E a gente já tinha comentado sobre isso. A primeira vez que eu vi alguém comentar nesses termos, principalmente, na verdade é o seguinte, não é dificuldade para conseguir uma frente ampla, uma aliança, mas a dificuldade para poder contar com o Congresso em 2026 para tentar aprovar o pacote de bondades eleitoral, do jeito que o PT adora fazer. Foi a própria turma da esquerda que reclamou sobre isso. Os próprios petistas falaram sobre isso. E eles falaram num tom de grande preocupação. Aí agora é a vez da Folha de São Paulo falar com analistas, cientistas políticos. A derrota do governo no Congresso na semana passada, com a derrubada dos decretos que aumentariam as alíquotas do IOF, indica um cenário de dificuldade para o Lula nas eleições de 26. Além de simbolizar o enfraquecimento político do governo, o episódio suscita um questionamento sobre a capacidade que Lula terá para conquistar apoio entre os congressistas na disputa pela reeleição. E, não sei se vocês notam, a gente começa hoje uma nova semana no último dia do mês. A gente encerra o mês de junho diante deste caos. E aí fica a pergunta, né? O Congresso já não está trabalhando, será que vai entrar um tipo de recesso? Vai ter um Lula? Enfim, as relações tendem a deteriorar ainda mais. Encerra hoje, oficialmente, o primeiro semestre deste ano. Só tem agora um ano. Só tem um ano. Um ano. Doeu, hein? Essa era Lula. Foi sofrível. Foi sofrível acompanhar tudo que aconteceu. A falta de articulação política do governo terá consequências dramáticas para Lula no ano que vem, diz Beatriz Rey, professora de Ciências Políticas da USP. A derrubada dos decretos do IOF mostra que os partidos estão afastados do governo, o que redundará em perda ou ausência de apoio em ano eleitoral. Tá todo mundo vendo isso, né? A recíproca é verdadeira, diz ela. A pesquisadora conta que Lula parece mais preocupado em ter um legado internacional do que em viabilizar a aprovação de pautas mais candentes. Tradução. Eu acho que ela está dando até uma leitura errada. Não é que o Lula está mais preocupado em deixar um legado internacional. Lula não trabalha. Lula não trabalha. Sabe? A função do Lula é viajar pelo mundo, a passeio. E não tá bom. Tá dando errado. E as críticas até da Economist meio que também seguem esta linha. Afinal, deputados e senadores se veem diante de um governo com problemas de popularidade e ninguém quer subir num barco que está afundando, né? Um Titanic feio desse. Aí fala o Datafolha, Lula é desaprovado por 40% e só 28% o aprovam. Então é lá uma parte que não sabe, que está mais ou menos. Na visão de Rey, é também difícil identificar a base do governo. Não tem base. Não tem base. Não tem nenhuma base. Veja só, né? E a gente comentou sobre isso nos últimos dias. Mesmo sem base, Lula ainda tem uma base maior do que Bolsonaro teve quando era presidente. Lula ainda conta com amplo apoio da imprensa. Ainda que a Folha atualmente, agora, 30 de junho, eu acho que ela está mais ou menos no tom que o Estadão estava adotando um ano atrás. Exatos um ano atrás. Talvez até um pouco antes, que o Estadão já estava relativamente bem crítico. O Estadão agora está fazendo uma posição aberta. Você tem o Metrópolis também, que eu acho que está mais à direita do que a Folha. Não é que está à direita no sentido de defender pautas da direita. Também em termos de críticas, né? Vamos botar assim, que está na direita do Lula, estaria fazendo críticas contra ele. Longe disso, daí o Estadão também. Ai, tá lindo de ver. Porque o tanto que falar, ai que Bolsonaro não faz isso, ai que Bolsonaro não sabe articular. Ô, conversa mole. Tá aí, ó, Lula, o rei da articulação. Nada anda pra frente porque não trabalha. Aí fala que de todos os partidos, basicamente todos os partidos fazem parte da base do Lula, com exceção basicamente do PL, que é do Novo, um ou outro aí perdido, porque todos os outros têm ministério, ou são partidos de esquerda simpáticos ao Lula, e a turma tá votando contra, derrubando decreto, e a Folha ainda diz, né? E ainda preferem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio, para as próximas eleições. Tá na base, tem ministério, mas não quer apoiar o Lula em 26.
Entre abril e maio, Lula sofreu 8 reveses vindos de sua base, entre os quais o rompimento com integrantes do PDT e a aprovação na Câmara de um projeto que visava suspender a ação da trama golpista no Supremo, que é o caso lá do Ramagem. Em fevereiro, Lula fez a troca na equipe da articulação política. Tirou o Padilha, colocou a Gleice. Nada mudou. Alguém achou que ia mudar? Alguém achou que colocar a Gleice ia mudar alguma coisa? Eu acho que não, né? Professor de Ciências Políticas da FGV, Marco Antônio Teixeira, disse que o cenário de satisfação do Congresso com Lula se dá com a reforma ministerial ainda não concluída e a pressão por mais emendas. É sério. Tu ainda acha que se Lula conceder um ministériozinho aqui, um ministériozinho acolá, o clima vai melhorar? Tu acha mesmo, faltando um ano, basicamente, para as eleições? Estamos na contagem regressiva. Tu acha mesmo que vai melhorar? Partido que tem 3 ministérios já não tá apoiando? Acabou. A era Lula tá chegando ao fim. Inclusive, diz Teixeira, ter um ministério deixou de ser tão vantajoso. Exatamente, cara. Então como é que tu fala que reforma ministerial, qual é o problema? Assim, uma possibilidade do parlamentar transferir recursos para a base eleitoral. A falta de popularidade também contribuiu para espantar os aliados. Lula vai chegar a 26 com os aliados que sempre estiveram com ele e a tal frente ampla não vai se repetir. Tradução, só vai restar o PT, o PSOL e nem dá para bater o martelo em alguns partidos da esquerda. Em determinados locais é capaz do PSB, partido do Alckmin, estar fazendo oposição ao Lula. Você pode achar isso loucura. Vamos esperar as eleições do ano que vem. Talvez até o PSB do Alckmin possa estar aí, né? Dando umas cutucadinhas no Lula. E aquela história do PSB falando o seguinte, não, o Lula vem para a reeleição, obviamente o Alckmin tinha que vir. Eu não duvido do PSB começar a mudar o discurso. Você pega o Senado, que é fácil, e começar a falar o seguinte, olha, talvez, diante de sua popularidade e prestígio, pensando no Brasil, talvez seja necessário que o companheiro Geraldo Alckmin abra mão da vice que ele tem direito em nome de um projeto maior e se lance ao Senado. Por quê? Porque sabe que o Lula não vai vencer. O vice do Lula... Quem quer ser vice do Lula nesse momento, né? Quem quer ser vice de um governo catastrófico como esse? Capaz ela ter que botar um vice do PT, porque, rapaz, eu que não subo no barco furado como esse. Aí a Globo. Por 26, Lula levará a periferia discurso congnado à esquerda. Confia. O roteiro é alinhado com a radicalização no discurso em meio ao acirramento da tensão com o Congresso. E acho que uma prova disso foi durante o final de semana, postaram aí um vídeo de inteligência artificial fomentando nós contra eles, o rico contra o pobre, obviamente, né? Lula, o pai dos pobres, que eu acho que não tá colando. Essa parada, né, da guinada à esquerda, talvez ela possa colar com parte do povão, mas as próprias pessoas de esquerda olham para isso e já estão dando risada. O Flávio Lúcio Vieira é um cara de esquerda, é um professor, se eu não me engano, na Universidade Federal da Paraíba, e diz, ou seja, genuíno que é um descolamento de Lula e do PT para o centro, né? Sendo irônico. E o Milka responde, também um perfil de esquerda. Ai, que preguiça, o mesmo papinho de sempre quando chegam as eleições. Lula quer dar uma guinada à esquerda. Ao mesmo tempo, Lula quer dialogar com os evangélicos. Como solucionar essa questão? Resposta: não tem como. Estamos diante de uma questão impossível de ser resolvida. Evangélico, o ministro da AGU tenta diálogo com o segmento, mas enfrenta barreiras ideológicas e críticas ao Planalto. Líderes do segmento veem a iniciativa do ministro como esforço pessoal, né? Não é do governo, é dele, é o Messias, não consegue ver o Lula e criticam a falta de empenho da gestão do Lula, né? E aí falaram com o Hernandes, né? Um aí que é ele falou de 2 igrejas grandes aí. Nenhum dos 2 botaram fé no Lula. E outro foi o Rodovalho, um nosso texto. Também é um cara grande aí. Ninguém tá botando fé no Lula. Pegar a matéria na íntegra do Folha e tu vai entender. Aí vem o Lauro Jardim. Já tá virando piada. Governo só tem para se agarrar em programas tipo Minha Moto, Minha Vida, Meu Vale Gás, Minha Vida.
Aí o corpo da matéria só tem um parágrafo que é só pegando a manchete e expandindo um pouquinho. A propósito das medidas que Lula vem lançando para alavancar sua popularidade, um especialista em marketing político comenta: o governo parece que só tem para se agarrar nestes novos programas do tipo Minha Moto Minha Vida, Meu Vale Gás Minha Vida, Minha Isenção do Imposto de Renda Minha Vida, né? Uma repetição do passado de coisas que estão meio anacrônicas. Só abrindo um pequeno parênteses, já que estamos falando de programas sociais, fico feliz de ver que o Felipe Barros anuncia que hoje estará protocolando um decreto para tentar resolver a questão do BPC. Foi para cima lá do decreto do Lula, que atinge no final do dia os mais miseráveis, né? Então, parabéns, Felipe. Parabéns mesmo de coração. Ele acabou vendo aí, possivelmente, essa postagem do Eric. O Eric botou lá um recorte lá do que a gente comentou ontem. Valeu aí, Eric. Chamou a atenção do Felipe Barros e tá ali. A postagem completa do Felipe Barros eu trouxe com 2 comentários, só para fazer também uma leve ponderação. O Felipe comenta o seguinte, ó: se é para tirar o orçamento do pobre, Lula e Haddad não tem vergonha de colocar a tesoura para trabalhar. O decreto presidencial que dificulta ainda mais o acesso ao BPC é mais um golpe petista contra a população que eles ainda têm coragem de dizer que defendem. Vou oficializar já neste começo de semana um PDL para derrubar esse assalto aos bolsos de quem mais precisa. Aí, gente, eu fui ler os comentários que o Felipe recebeu e confesso para vocês que eu fiquei bem triste lendo essas 2 coisinhas. Ambos perfis de direita. Aí eu tenho um costume de olhar, né? As pessoas seguem, que elas compartilham, tentar entender um pouco a visão de mundo. Aí quando você vê, normalmente por onde as pessoas se informam, né? Os deputados que elas gostam, aí você fala, entendi, porque um discurso nesse tom. A Flor fala assim, ó: a direita deveria defender emprego, dignidade e corte dessas muletas que mantêm um povo dependente. E o Bernardo dobra a meta: direita no Brasil? Onde? Esses deputegues só pensam em seus likes e acabam praticando a empatia da esquerda. São os tapados de primeira. Um discurso muito amoroso, né? Muito educado, muito empático, como ele coloca. Talvez não faça sentido na cabeça de vocês, mas ambos os discursos, eles se encaixam muito numa lógica liberal do Estado mínimo, que o governo não tem que fazer nada, que esse tipo de programa aí só serve como muleta para o povo ficar, né, mal acostumado, não querer trabalhar. Mas se você ainda não entende o que é o BPC, um breve resumo. O BPC se chama Benefício de Prestação Continuada. É um direito garantido pela Constituição e faz parte da assistência social. O BPC, ele paga um salário mínimo para, veja as opções, idosos com mais de 65 anos, sem renda suficiente para viver, ou pessoas com deficiência de qualquer idade em situação de extrema pobreza. Em ambos os casos, a renda per capita da família dessas pessoas deve ser inferior a 1/4 de salário mínimo. Então, assim, o BPC é o benefício dos miseráveis. É o benefício da dignidade humana. Quando a família é extremamente pobre, tem uma pessoa portadora de necessidades especiais, a renda per capita dessa família é inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, e aí ela tem direito a um salário mínimo. Ou então idosa acima de 65 anos. Aí você lê esse comentário aqui da Flor de novo, né? Deveria defender o emprego, a dignidade. Não é defender a dignidade, o BPC? Cortar essas muletas. Talvez, senhora Flor, que é uma senhora, as pessoas que estão recebendo o BPC são as pessoas que infelizmente têm que usar muleta todos os dias. Não porque elas querem. Então, isso existe, gente, na direita. Isso existe. A direita, ela vem caminhando para trás. Parte da direita vem caminhando para trás. Parte da direita vem caminhando para trás.
Acho que se a turma ficar tapando o sol com a peneira, fingindo que algumas coisas não estão acontecendo, eu acho que isso não vai ajudar. Acho que a turma deveria tentar olhar e começar a compreender, cara, o que é que tá dando errado? Tem algumas coisas dando errado, né? Enfim, né? Às vezes, a linha que alguns estão seguindo, eu acho que tá dando errado. Aquele discurso de ficar lavando a alma demais, ficar gerando indignação demais nas pessoas. Às vezes a pessoa fica com a amígdala capturada e não consegue pensar com um pouco mais de calma na hora de falar, né? Tá reagindo muito. Tem que respirar um pouquinho. Falo na boa, porque, sei lá, eu acho que pelo histórico, né, de tudo que já comentamos ao longo dos últimos anos, eu acho que eu quero ver a direita dar certo, né? Eu acho, tenho essa leve impressão. Mas vamos voltar. Como até o Alcolumbre, Planalto enviou só 7 projetos de lei ao Congresso. Nenhum aprovado. 7. Só 7. Em todo o primeiro semestre. Você tá entendendo? Quando eu falo que o Lula não trabalha, eu não tô fazendo piada, não tô sendo irônico, não tô fazendo só... o Lula é preguiçoso. Não, é uma constatação. O Lula não trabalha. É um governo que não tem projeto. Não é possível que só teve 7 projetos para mandar em todo este tempo. Não tem nada. Tem 40 ministérios. Ou quase 40 e só apresentou 7 projetos. Não tem nada para avançar. Rapaz. Pode isso, né? Como é que pode isso, né? Então, assim... sério, eu tô tentando hoje estar aqui de coração pra defender o Lula, mas tá difícil, Lula. Tá difícil. Tô aqui tentando fazer o L pra um, mas tu tá se esforçando, viu? Aí o governo que não trabalha, que não tem projeto, que não sabe pra onde quer levar o Brasil, sabe que quer se levar de novo pra mais um mandato, né? O que ele quer pra ele sabe, mas pro Brasil não, esquece. Aí vem a Folha também para falar que Lula instrui aliados a se contrapor a Centrão após base frustrar o governo. Tu acha que isso aqui tem alguma chance de dar certo? Nesse cenário que Lula já está sofrendo um desgaste, reveses, derrota atrás de derrota, tu acha que levantar o tom, ir para cima do Centrão, aumentar o dedo na cara, tu acha que vai ajudar o Lula? Talvez isso daqui já seja até uma constatação que ele não vai levar, então talvez seja útil radicalizar, brigar com o Centrão, para pelo menos conseguir eleger uma bancada de deputados, quem sabe senador, um governador, nos discursos aí, não deixaram a gente trabalhar, porque nós estamos ao lado do pobre. Talvez seja por isso. Mas tá ali, ó. Segundo auxiliares de Lula, a orientação é argumentar que parlamentares de centro e da direita, inclusive integrantes de partidos aliados, resistem à implementação de justiça tributária no Brasil. Nas palavras de um colaborador direto do presidente, o governo quer dizer que tem lado e que não vai admitir cortes de programas sociais para manter privilégios. Aí para você ver como está o clima e como a direita até pode se dar bem por causa dessa briga do Lula. A Bela Megali, no final da noite de ontem, ó, 11h13, basicamente hoje, solta o seguinte. Aqui, para mim, é muito mais uma provocação ao Lula do que algo que realmente possa acontecer. Eu acho que a turma jogou lá em cima, que é para dar uma chamada no Lula, ainda mais vindo pela Globo. Centrão passa a trabalhar por Nicolas na relatoria da CPI do INSS. Por quê? Porque o PL articulou, porque o PL é super esperto, super bonito, ele gosta do Nicolas? Não. Seria uma resposta ao governo Lula por jogar o Congresso contra a opinião pública. Entre os focos de irritação dos congressistas está o discurso do governo Lula de que protege os mais pobres, enquanto parlamentares favorecem os mais ricos. Aonde tu acha que esse discurso do Lula vai levar o governo? Acho que Lula vai perder no primeiro turno e veremos aí, né, uma redução das bancadas de esquerda em Brasília. Com fé em Deus. Estar associado ao Lula, em breve, vai ser algo que vai te fazer ser uma figura, né, malquista aí pela sociedade. Será que é sonhar demais 2026? Com a derrota do Lula no Nordeste, é sonho demais, eu sei, ainda é sonho demais, mas um dia isso dá para acontecer, tá? Estamos chegando nesse cenário.